situações ali citadas, né? Tomar indignamente, não discernir o corpo de Cristo e examinar homens a si mesmo. Diga, tomar indignamente, não discernir o corpo de Cristo e examinar a si mesmo. Essas três expressões, amados, é porque havia um problema comunitário ali na igreja de Coríntio, né? Os irmãos não estavam havendo divisão. Os ricos estavam assim, né, se alimentando, comendo muito, e os pobres passando fome. Não estava tendo uma unidade na igreja. A igreja estava dividida. A igreja falava e não fazia sentido falar que a ceia, né, falar sobre Cristo, falar sobre o corpo de Cristo, se a igreja estava vivendo uma divisão. Então, quando fala tomar a ceia indignamente, está falando naquela situação, no contexto ali, imediato, está falando de que não adiantava eles tomar a ceia e falar do corpo de Cristo, estar unido ali no corpo de Cristo, se eles estavam divididos, né? Então, é por isso que uma das coisas que a Thaís falou aqui, muito importante, que nós temos que na ceia, pensar que entre nós irmãos aqui, né, primeiramente entre nós aqui, nós temos que estar vivendo uma verdadeira comunhão. Nós temos que estar vivendo uma unidade. Não podemos estar divididos, né? Temos que estar na mesma visão, debaixo do mesmo Espírito e vivendo para a obra de Deus com esse amor fraternal. Senão não faz sentido nós ceiarmos. Amém? Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo. Aleluia. Eu já vou pedir para você se sentar, mas antes eu queria que você lesse, aproveitar que você está em pé. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Quando você começar a achar, comece a glorificar a Deus e bendizer ao nome dEle. 1 Pedro capítulo 2, no verso 9. Aleluia. Um texto tão conhecido da igreja, né, amados? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês estão achando aí? Espera mais um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real. Diga comigo assim bem forte, diga o sacerdócio real. Diga a nação santa. Diga o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu queria ler mais um texto só e nós vamos orar. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Corroborando com esse texto, vamos ver esse texto de Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aqueles que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eita glória. Diga, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Diga assim, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Deus me deu uma mensagem hoje, e o tema hoje é sacerdotes diante da mesa. Vou falar de novo para ver se você solta um glória a Deus aí. Sacerdote diante da mesa. Como entrar na presença de Deus com temor e dignidade. Coloque a Bíblia sobre a cadeira, pegue na mão de um crente fervoroso do seu lado aí, feche os corredores e você vai apertar a mão dele aí para ver se ele solta um glória para Jesus. Aleluia, amém? Feche os olhos, vamos orar. Grande Deus e poderoso Pai,
Nós entramos na tua presença agora com todo temor, toda reverência, Senhor, porque entendemos a responsabilidade de estarmos na tua casa e diante da mesa do Senhor. Até mesmo nos dias do tabernáculo, Senhor, ninguém chegava à mesa do Senhor de qualquer maneira. Havia um percurso a trilhar até chegar à mesa. Ó Deus, o véu do templo se rasgou, o véu era o corpo do Senhor que foi rasgado no Calvário. Temos livre acesso, mas a responsabilidade continua, porque o Deus é o mesmo. Ó Deus, que o Senhor fale conosco mediante a tua palavra nessa noite, porque pela graça e misericórdia do Senhor, nos tornamos sacerdotes e reis por meio da graça e misericórdia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, nesse pouco tempo que teremos a tua palavra, que nós possamos mergulhar para dentro da tua palavra e encontrar um caminho de adoração, de louvor e de renovo espiritual. Que nós possamos refletir sobre nós mesmos, analisarmos a nossa vida e hoje sair deste culto um pouco melhor do que nós adentramos. Ó Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pela minha vida, para que o Senhor fale comigo e aquilo que o Senhor falar ao meu coração, que eu seja fiel à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Se assente no teu lugar dando glória a Deus. Sacerdotes diante da mesa. A presença de Deus nunca foi algo comum na Bíblia. Nunca foi tratada de maneira casual. Nunca foi irreverente, nunca foi de qualquer maneira. Desde Gênesis, Apocalipse, aqueles que estão estudando a Bíblia comigo, ou estão lendo a Bíblia, né? Alguns já estão comigo na terceira leitura ou quarta leitura da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. E quem já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sabe que desde Gênesis até Apocalipse, a presença de Deus nunca foi tratada de maneira irreverente. Nunca foi tratado de qualquer maneira. Nunca foi tratado dessa maneira. Nós vimos no Antigo Testamento pessoas morrendo por causa da glória de Deus. Mas nós vimos também em Atos pessoas morrer por causa de mentir para o Espírito Santo. De fato, a glória de Deus e a presença de Deus sempre foi algo levado muito a sério nas Escrituras Sagradas. E hoje eu queria falar com vocês, e quero começar, obviamente, no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não entrava na presença de Deus quando queria, mas como queria ou do jeito que queria. Se entrasse no Antigo Testamento, em um culto como nós estamos aqui, de qualquer maneira as pessoas morriam na mesma hora. No Novo Testamento o acesso foi aberto, mas a responsabilidade não foi removida, ela foi ampliada. E a ceia do Senhor, amados, fala para quem está ao teu lado aí, a ceia do Senhor não é apenas um ritual. Fala assim, não é um ritual social. É uma mesa sacerdotal. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então vamos começar com o sacerdote. Vamos ver como que o sacerdote se apresentava, né? Vamos ver como que ele se apresentava. Vamos ver sobre as vestes dos sacerdotes. Êxodo capítulo 28, verso 2. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 28, verso 2. Segundo livro da Bíblia Sagrada, na nossa cronologia. Capítulo 28, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: farás vestes sagradas, ou como diz na minha Bíblia aqui, farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Veja que as vestes não eram qualquer vestes. Ninguém se apresentava diante de Deus de qualquer maneira. Quer ver um outro texto? Ainda em Êxodo 28, veja o verso 40 e 41 comigo. Diz assim: também para os filhos de Arão farás túnicas e cintos, e tiaras lhes farás, para glória e ornamento. Você viu que as vestes eram para glorificar ao Senhor.
E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás. Diga, ungir, consagrar e santificar. Para que me administrem o sacerdócio. Veja, amados, que o sacerdócio não era levado de qualquer maneira. Vejamos o verso 42 e 43. Far-lhe-ás também calções de linho para cobrirem a carne nua, e irão desde os lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem sobre si iniquidade e morram. Além das vestes ser consagradas e santificadas, eles falavam para avisar os ministros que estariam no altar, que estariam no santuário do Senhor, para que não entrasse com iniquidade, senão morreriam. Amados, então nós vamos ver aqui, que entrar sem estar devidamente vestido, era sentença de morte. Diga, entrar na presença de Deus, sem estar devidamente vestido, era sentença de morte. Fazendo um paralelo com isso, vamos ver o que a Bíblia fala no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 27. Vamos ver o que é veste no Novo Testamento. Já que no Antigo Testamento, eles estavam falando de roupas reais, física, vamos ver o que seriam essas vestes, e do que é que estamos vestidos no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 27. Se você não conseguir acompanhar, você pode acompanhar aqui pelo Datashow. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Diga, revestistes de Cristo. Fala por mão no teu lado aí, a sua veste, no Novo Testamento, é Cristo. Vejamos um outro texto, e esse é um texto muito interessante, porque há quem diga, pastor, mas a Bíblia não fala mais de veste no Novo Testamento? Fala. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19, lá no finalzinho do Apocalipse da Bíblia, capítulo 19, verso 8. Aqui a igreja não está mais na terra. Vou falar de novo, aqui nesse texto a igreja não está mais na terra, a igreja está nas bodas do Cordeiro. E ali nós teremos uma veste. Veja que a Bíblia fala de veste no Antigo Testamento, fala de veste no Novo Testamento, fala no passado, presente e futuro. Porque ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira, independente se é Antigo ou Novo Testamento. Então o texto fala assim, e foi concedido que se vestisse com linho fino, fala pureza. Aqui, fala de uma vida sem mancha, sem pecado, uma igreja que foi lavada pelo sangue, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos. Olha o que é o linho fino. Há quem diga, não, mas o linho fino é uma veste normal. Não, é uma veste física. Não. O que é o linho fino? São os atos de justiça dos santos, e a igreja só pode praticar os atos de justiça através de Cristo, por meio da sua graça, misericórdia e por meio do Espírito Santo. E só pode viver o ato de justiça por meio do Espírito Santo quem tem um coração quebrantado, quem tem uma vida de arrependimento, e quem tem uma vida de consagração ao Senhor. Está entendendo, amados? É uma coisa puxa a outra. Agora, então, nós vamos ver um segundo caso. Êxodo capítulo 29. Vamos voltar para Êxodo. Hoje vocês vão ficar craque na Bíblia, irmãos. Quem não gosta de Bíblia, hoje não é um culto muito legal, irmãos. Tem quem gosta de Bíblia aqui? Aleluia, glória a Deus. Posso respirar tranquilamente, porque o que sustenta a igreja não é movimento, o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Êxodo capítulo 29, verso 36.
Vamos ver como que o sacerdote passava pelo altar. Falamos das vestes. E agora, o que mais precisava? Êxodo 29, 36. Cada dia oferecerás um novilho como sacrifício pelo pecado, para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Ou seja, para entrar na presença de Deus, precisava passar pelo altar. E neste altar do sacrifício, era preciso derramamento de sangue. Ninguém pode entrar na presença de Deus se um sangue não for derramado. Quer ver um outro texto? Levítico capítulo 17. Vai um pouquinho para frente só. Levíticos capítulo 27. Levíticos 27, ou melhor, 17, verso 11. Levítico 17, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a vida da carne está no sangue. Repita comigo, diga: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Sem sangue não havia acesso, amados. Sem sacrifício não havia aproximação. Agora, como o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, para um bem que viria, vamos ver o que a Bíblia fala. E esse, para mim, vou ler um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aqui está um dos textos mais lindos. Inclusive tem uma canção, um hino, né? Quero parabenizar nosso irmão Tiago Ministro, né, pelo louvor que nos trouxe hoje, falando do sangue, né, um louvor muito lindo. E existe um outro hino, né, um hino antigo, né, que eu não vou usar cantar aqui, mas que fala pelo novo e vivo caminho, né? Um hino que fala a respeito do sangue por um novo e vivo caminho, né? Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário. Estamos no Novo Testamento? Amém? Estamos no Novo Testamento. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No passado, se entrava no santuário sacrificando um animal para expiação do pecado. Hoje, ao entrar no santuário, nós entramos pelo sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus já foi derramado, isso significa que nós entramos no santuário por meio da fé que há no nosso coração, por meio da nossa vida de arrependimento, crendo no sangue que já foi derramado e não que será derramado. Olha que tremendo, amados. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Olha que privilégio. No passado, o sacerdote, ele tinha que sacrificar. No Novo Testamento, Cristo sacrificou para nós que somos sacerdócio real hoje. Amém? No Novo Testamento, o sacrifício parte dele. No Antigo, parte do homem. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje eu não quero sacrifício como você pensa hoje. Eu quero sacrifício hoje. É uma vida que agrade a minha presença. É se apresentar. Apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. Como uma adoração racional. Como uma adoração verdadeira, genuína. Eu não estou procurando sacrifício de animais, eu estou procurando um coração sincero, verdadeiro, sem hipocrisia, sem mentira, com verdade, em adoração, em espírito. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aí continua. Consagrou pelo véu, isto é, sabe aquele véu que você diz assim, o véu que se rasgou de alto a baixo? Vamos ver o que o texto fala sobre o véu. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Há quem diga, pastor, o véu se rasgou. O que é o véu? É o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz do Calvário.
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui não são muitos sacerdotes, não, aqui é um grande sacerdote. Aqui não é um sacerdote do tempo levítico, aqui é um sacerdote que não vem da descendência, não vem não vem, ele vem de Melquisedeque. Ele não tem começo e não tem fim. Ele não tem pai e não tem mãe. Por quê? Porque não é um sacerdote qualquer. Não é um sacerdote que veio do lombo de Levi. É um sacerdote que veio do trono de Deus, que veio direto do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Como dizem Efésios, ele já via um plano de salvação antes da fundação do mundo. É esse sacerdote que a Bíblia está falando aí. Cheguemos-nos com... Olha agora, como que nós temos que entrar na casa de Deus. Preste atenção, porque existe uma grande irreverência para entrar na casa de Deus hoje. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, meu Deus. Diga, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Está entendendo qual é o sacrifício do Novo Testamento aqui? Com inteireza, com inteira certeza de fé. Diga, com inteira certeza de fé, não pode ter dúvida. Tendo os corações purificados do que, pastor? Da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Para entrar na presença de Deus hoje, você precisa ter um coração verdadeiro. Você precisa ter uma fé verdadeira e uma fé inteira. Não pode vir pela metade. Você tem que vir por completo, em uma rendição completa. O que o Senhor está dizendo aqui é que no passado alguém oferecia um sacrifício, às vezes era aceito e às vezes não era aceito. Aí o Senhor está dizendo no Novo Testamento, qual é o animal, qual é o sacrifício que eu aceito e qual é o que eu não aceito. O que eu não aceito é aquele que me louva com os lábios, mas o coração está longe. É aquele que tem uma canção bonita nos lábios, mas o coração está longe. E qual é o que eu aceito? É aquele que pode estar no cantinho ali louvando, mas o coração está direto no trono de Deus, está voltado ao Senhor, a uma verdadeira sinceridade diante. Irmãos, Deus não se impressiona apenas com gritos. Deus se impressiona com um coração sincero e verdadeiro. Então, amados, não chegamos a essa mesa por mérito. Olha aqui para essa mesa da ceia. Não chegamos nessa mesa por mérito. Chegamos nessa mesa aqui, pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje representado pelo vermelho aqui da mesa, a toalha da mesa. Nós chegamos pelo sangue e não por mérito. Ninguém chegou porque merece. Há pessoas que vivem na obra de Deus como se fossem, que estivesse aqui porque merece, mas nós não merecemos nada. Além disso, amados, havia também outra coisa que acontecia. Veja comigo em Êxodo capítulo 30. Vamos voltar para lá de novo. Êxodo capítulo 30. Para quem já estava em Levítico, é só voltar um pouquinho aí. Êxodo capítulo 30, verso 18. Diz assim, 18 ao 20. Farás também uma bacia de bronze, com a sua base de bronze, para lavar. Vamos ver quem está esperto aqui? Vamos ver quem está esperto agora. Quem está fazendo a aula da Bíblia comigo em 100 dias da Bíblia? O bronze, o bronze, esse material, lembra que tem o ouro, a prata e o bronze. O que o bronze significa? Ah, vocês não estavam esperando por essa pergunta, né? Hã? O que o bronze representa? O sofrimento. A prata, a redenção. Vamos lá? Voltemos aqui para o texto. Farás uma bacia de bronze com uma base de bronze para lavar e pô-la entre a tenda da congregação e o altar. Nelas porás água. Está vendo que o seu sofrimento vai acabar ali? Amém? O teu sofrimento vai acabar.
E esse sofrimento aqui é um sofrimento por viver sem Cristo. O seu sofrimento vai acabar quando você encontrar Jesus verdadeiramente. E Arão e seus filhos nela lavarão as mãos e os pés. Mas aqui não eram sacerdotes? Uma pergunta para vocês aqui. Mas se eles são sacerdotes, por que tem que lavar as mãos e os pés? Pergunta para quem está do teu lado aí. Se eles são sacerdotes, por que tem que lavar as mãos e os pés? Eles já não tinham uma vida de santidade? De consagração? Até a roupa deles era ungida e consagrada? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Fala para quem está ao teu lado aí, sabe por quê? Porque sacerdote também precisa viver uma consagração. Fala, sacerdote tem uma função dada ao Senhor, mas isso não lhe impede de ter uma vida de santidade, de consagração. Vejamos o que a Bíblia diz em um outro texto. João capítulo 13, verso 8. Vamos ver que no Novo Testamento aconteceu algo interessante. Que diz assim, João 13, 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. O texto que a Thaís comentou aqui, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Diga glória a Deus. Fala comigo assim, chamado não substitui santificação. Fala, tempo de igreja não substitui arrependimento. Diga, ceia sem exame é risco espiritual. Posso ouvir um glória a Deus? Amados, Deus não mudou o princípio da pureza. Deus continua buscando um coração puro e sincero e verdadeiro. Deus continua procurando um coração de adorador e um coração de sinceridade. Sabe um outro ponto que Deus falou no meu coração, queria ler com vocês? Números capítulo 3, verso 7. Enquanto você acha, pode dar um glória para Jesus. Números capítulo 3, verso 7. Vamos ver um outro passo aqui. É que os sacerdotes, amados, eu estou falando para sacerdotes aqui, amém? Só alguns irmãos deu glória a Deus, acho que não tem muito sacerdote aqui. Eu estou pregando hoje para sacerdotes aqui. Amém? E para pregar para sacerdote, eu tenho que falar qual era a função do sacerdote. Quer ver uma outra coisa que o sacerdote fazia? Ele tinha zelo pela casa de Deus. Quer ver? Números capítulo 3, verso 7. Eles terão cuidado da sua obrigação. Da sua o quê? Obrigação. Da sua guarda. Do seu cuidado. A palavra ali, no hebraico, é algo, não era voluntário. Era uma obrigação. De toda a congregação, eles terão cuidado da sua obrigação e da obrigação de toda a congregação. Fala comigo assim, eles terão cuidado da sua obrigação e da obrigação de toda a congregação. Olha aqui para mim. Amados, Deus ele me ensinou uma coisa extraordinária, que eu queria ensinar a vocês. Extraordinária. Você já reparou, amados, que há uma cultura no Brasil, que tudo que não é nosso, nós costumamos não ter o mesmo zelo do que aquilo que é nosso? Olha aqui para mim, quem está aqui? Você já reparou que os carros de empresa, sabe carro de empresa, quando passa na rua, geralmente é os carros os mais destruídos? Quem já trabalhou na empresa aqui, com um carro que não é seu? Levante a mão assim, um carro da empresa. Não vou dizer todos os casos, porque claro que existem algumas empresas em que o carro até por causa da função da empresa,
né? E é claro que tem outros que também estão mais batidos por causa do material que eles trabalham e carregam. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do cuidado daqueles que dirigem o carro, do cuidado daqueles que cuidam do carro. Amados, de fato, tudo aquilo que não é nosso, costumamos ter uma cultura de não cuidar da mesma forma. Muitas vezes o nosso carro, a gente cuida tanto do carro, né? É até engraçado que às vezes tem gente que tem tanto zelo com o carro, que se alguém colocar a mão no carro dele assim, ó, ele já fica bravo, irmãos. Tem alguém que fica bravo aqui se alguém colocar a mão assim no seu carro e ficar a marca da mão? Verdade, amados, porque tem zelo. Olha aqui para mim, criança. É muito bom ser zeloso. O conselho para a igreja é que é melhor ser zeloso do que não ser zeloso. É melhor ser uma pessoa que cuida das coisas com zelo do que alguém que abandona, sabe, que não cuida. Nós damos muito mais bom testemunho de ser uma pessoa que zela do que não zela. Agora, não é só cuidar daquilo que é nosso. Quantos estão aqui? Não é só cuidar o que é nosso. A cultura brasileira, muitas vezes, é cuidar mais daquilo que é nosso do que aquilo que é do outro. E qual que é a cultura do reino? A cultura do reino é que nós temos que fazer para Cristo tudo o que estamos fazendo. Quem se lembra de Colossenses? Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja para sua esposa, seja para o seu patrão, tudo que fazei, não se esqueçam, que estão fazendo como se estão fazendo para Cristo e não para os homens. Fazei-o de todo o que está escrito lá? Coração. Posso ouvir um glória a Deus? Quem vive a cultura do reino, ele tem que cuidar, a forma que ele cuida dele, deve ser a mesma forma que ele deve cuidar dos outros, daquilo que não é dele. Por que eu estou falando isso? Porque a casa de Deus é a mesma coisa. Da mesma forma que nós cuidamos das nossas casas, nós temos que cuidar da casa de Deus. Mas essa casa não é minha, também não era desses levitas, desses homens aqui. Mas eles cuidavam com zelo. Olha o texto que lemos. Eles terão cuidado da sua obrigação, mas também da obrigação da congregação. Fala comigo assim, da mesma forma que eu cuido da minha casa, eu preciso cuidar da casa de Deus. Fala assim, eu preciso cuidar do santuário de Deus. Diga assim, eu preciso cuidar da congregação. Aí o texto diz, diante da tenda da congregação, para ministrar no serviço do tabernáculo. Guardarão todos os utensílios da tenda da congregação e terão cuidado da obrigação dos filhos de Israel, para ministrar no serviço do tabernáculo. Irmãos, todos os utensílios do tabernáculo têm que ser cuidado com zelo. Dá uma olhada aqui na igreja. Tudo que há na igreja, tudo, no santuário, deveria ser cuidado com muito zelo. E essa aqui, no Antigo Testamento, era um privilégio apenas de algumas pessoas. Mas o Novo Testamento, para nós hoje, é um privilégio de todos nós que estamos aqui. Se cuidamos da casa de Deus com zelo, amados, eu vou pregar em muitas igrejas. Algumas igrejas que eu entro, eu fico impressionado pelo zelo que há na igreja. Eu começo a observar e falo, nossa, como essa igreja é zelada. E outras que eu já fui ministrar, uma igreja abandonada. Você olhava pela igreja, cheia de teia de aranha para todos os lugares. Muitas vezes, nós olhamos para os altares, vemos pessoas, muitos líderes aqui em cima na tribuna, muitos obreiros, líderes na igreja, mas não vemos o zelo na casa de Deus. A pergunta é, será que eles entenderam o privilégio que eles têm? Qual é o papel deles como sacerdotes? Amados, então, tem um outro texto, que fala em Números 4,15, só acompanhe comigo aqui que eu já estou caminhando para o fim. E quando Arão e seus filhos acabarem de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, ao partir do arraial, então os filhos de Coate virão para levá-los. Porém não tocarão nas coisas santas, para que não morra. Amados, eles levavam muito a sério as coisas que havia no tabernáculo. Hoje nós não cuidamos, não zelamos. Desde os instrumentos que há no altar, até todas as questões da igreja, nós temos que tratar com muito zelo
e com muito amor, cuidar como se fosse nosso. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Você sabia que tem pessoas que usam esse texto? Tem pessoas que usam esse texto e falam, olha, eu não preciso fazer para os homens. O importante é eu fazer para Cristo. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Olha aqui para mim. Tem alguém para dar um glória a Deus aí? Leozinho. Eu fico impressionado. Alguém diz assim, olha, eu não preciso fazer para o homem, eu tenho que fazer para Cristo. Aí eu falo assim, para os homens é mais fácil. Muito mais fácil. Eu não preciso fazer para os homens, eu faço para Jesus. Para Jesus, irmão, tem que ser com muita perfeição. Se os homens exigem excelência, você já imaginou Jesus? Eu acho que esse texto deveria me trazer muito mais temor do que refúgio. Porque muitos falam por refúgio. Eu não preciso fazer para os homens. É só para cobrir aquilo que eles não fazem. Mas ao falar de Cristo, a minha preocupação tem que ser muito maior. Porque se eu faço para Cristo e não para os homens, eu tenho que fazer com muito mais excelência e dedicação. E se eu falar para você que esse texto está falando que aquilo que você faz para a esposa, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Aquilo que você faz para o esposo, tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Aquilo que você faz do seu trabalho, você deveria fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Difícil dar glória a Deus, né, irmãos? Tem glória a Deus aí? Então, amados, nós temos que entender a palavra do Senhor. Nós temos que fazer para Jesus, então tem que ser com excelência. Amados, quando você vai limpar a sua casa, deixa eu perguntar aqui para os maridos, né? Não vou perguntar para as esposas, porque as esposas não vão querer falar. Para os maridos que estão aqui. Quem tem a esposa aí que gosta, quando vai limpar a casa, ela não consegue só dar uma varridinha, só vai, tá bom. Passar um paninho, tá bom. Tem que limpar vidro, irmão, ela até engana às vezes você, ela fala assim, ó, é só uma ajudinha aqui, precisa dar uma ajudinha para mim. É 20 minutinhos, o 20 minutinhos torna 3 horas, irmão. 4 horas de limpeza. Tem alguém que vive isso em casa? Tem alguém que vive isso? Pois é, amados. Se nós cuidamos da nossa casa, Vaguinho, com tanto zelo, imagine a casa de Deus. Eu vou contar um testemunho para vocês. Pode contar um testemunho? Eu vou contar um testemunho porque eu quero ensinar vocês como igreja. Eu quero trazer esse ensinamento para vocês aqui hoje. Amém? Porque eu entendo que tudo que ensino a vocês é um legado que vai ser deixado. Que vocês vão ensinar seus filhos. Um dia eu cheguei na igreja, um dia de ensaio, era um dia de limpeza na igreja. Eu estava chegando, só que eu não parei o carro na frente da igreja, eu parei o carro um pouquinho ao lado da igreja. E quando eu estava chegando na igreja, eu vi um grupo que estava dentro da igreja, da limpeza, e eles falavam assim, olha, amados, ele falou assim, olha, amados, vamos aproveitar e passar um paninho na igreja rápido, antes que o pastor chegue. Eu não falei nada, amados, para esses irmãos, mas hoje estou falando publicamente, porque quero ensiná-los. Há quem diga, pastor, por que falar isso? É porque eu quero deixar um legado para vocês que estão aqui. Vocês nunca estão fazendo para mim como pastor, vocês sempre estão fazendo para Jesus. Você não faz para os homens, você não faz para o seu líder, você faz. Há quem diga assim, ó, seu chefe não está na empresa. Tem uma outra cultura no Brasil que é assim, ó, o chefe não está aqui, vamos aproveitar. Vamos aproveitar para mexer no celular, vamos aproveitar para fazer o que tiver que fazer, vamos aproveitar para conversar. E tem empresa, irmão, que se o chefe aparecesse naquela hora, ia mandar tudo ele embora. Porque quando o chefe saia, as pessoas... Sabe o que eu já vi acontecer na empresa? Quando o chefe não estava na empresa, as pessoas saíam da empresa para poder almoçar fora, para poder jantar fora, para poder sair sem o ressentimento do chefe. Pois é, amados. Só que sabe o que a Bíblia diz?
que nós temos que fazer para Cristo, de todo o coração. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Amados, fala comigo assim, o cuidado da casa de Deus tem que ser com excelência. A última semana que nós estivemos limpando a igreja aqui, eu quero deixar esse apelo aqui. Fala para quem está ao teu lado aí, pergunta para ele, você é um sacerdote? Fala assim, você faz parte do sacerdócio? O sacerdócio tem zelo. Cuida do santuário. Amado, sabe o que eu ia falar a vocês? Na semana passada, sabe quantas pessoas nós tivemos aqui? 7 pessoas, para limpar a igreja. Aqui em cima e embaixo. 7 pessoas. Poderia ter muito mais pessoas. Se vocês estão aqui como sacerdotes, façam um propósito de estar aqui conosco, de cuidar da casa do Senhor, de zelar. Eu fico impressionado porque um dia um irmão falou para mim assim, olha, pastor, essa semana eu não vou poder estar com vocês, mas eu posso escolher um dia da semana, à noite, para mim poder ir lá na igreja, porque eu quero fazer um servicinho lá que precisa fazer. Ele nem falou para mim o que precisava ser feito. Ele só queria cuidar da casa de Deus. Você imaginou a alegria que eu fiquei, amados? Sacerdotes, nós temos que zelar da casa de Deus. Fala assim, serviço relaxado revela coração distante. Quem já viveu aí insatisfeito com a empresa, que você ia na empresa trabalhar, fazendo de qualquer forma? Eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu quero sair mesmo. Olha aqui para mim, porque esse é mais um ensinamento de doutrina que eu quero ensiná-los. Nunca fale assim, porque eu quero sair da empresa que eu vou servir relaxadamente. Peça para sair, dignamente, mas até o último dia que você estiver na empresa, dê o seu melhor. Até o último dia que você estiver lá na empresa, sirva com dedicação. Sabe por quê? Porque tem muita gente que queria estar onde você está. Valorize, seja fiel, seja leal na sua empresa. Porque se um dia o seu chefe descobrir que você não é leal nas costas dele, ele vai falar assim, que crente que ele é. Ele não vai, pode ter certeza, Tiago, ele não vai dizer, olha a pessoa que ele é. Ele vai dizer, que crente que ele é. Posso ouvir um glória a Deus? Ou não tem mais glória? Vou terminar. Vou pular, porque tinha mais 2 pontos a mensagem. Eu vou terminar falando sobre temor e comprometimento. Fala temor e comprometimento. Comprometimento. Tem quem diga assim, pastor, às vezes cansa fazer a obra de Deus. Tem alguém que cansa de fazer a obra de Deus? Tem dia que cansa, pastor. É puxado, cansativo. Olha o que a Bíblia fala. 1 Crônicas 23, 28. Ou melhor, 1 Crônicas 9, 33. E estes são os cantores, chefes das casas paternas dos levitas, que estavam livres nas câmeras, porque estavam ocupados naquele ministério de dia e de noite. Amados, eles serviam de dia e de noite. Você já imaginou se alguém naqueles turnos falasse assim, Gabriel, hoje eu não vou no meu turno. Imagina que tem 24 turnos, cada turno uma pessoa responsável. Aí um dos turnos alguém falava, hoje eu não vou. Não tinha essa opção, porque eles tinham comprometimento com a obra de Deus. Fala assim, nós temos que ter comprometimento com a obra de Deus. Sabe o que mais? Temor. Tem que ter temor. Sabe o que nós vimos hoje? Fala assim, o temor que preserva a vida. O texto fala assim em Números 4:20, porém não entrarão para ver quando cobrirem as coisas santas, para que não morra. Fala assim, eles não tocavam, eles não negligenciavam, fala assim, eles não brincavam
mas eles temiam. Eu vou falar mais uma vez um ensinamento a vocês aqui, o que nós temos vivido. Quem estava aqui no culto enquanto o irmão Paulo estava orando aqui no altar no começo do culto? Levante a mão aí, quem estava aqui na igreja? Deus edificava a vida dele enquanto ele orava em um dom de línguas aqui no altar. O coração dele queimava pelo Espírito Santo aqui no altar. Hoje, estou falando do culto de hoje. Enquanto o coração dele queimava aqui, líderes estavam aqui orando, e outros estavam de joelhos orando, mas tinha gente conversando, tinha gente dando risada, falando de assuntos alheios, mexendo no celular. Esse é um lugar muito sério, amados. Quando nós viemos para a casa de Deus, nós não viemos como simpatizantes da fé, nós viemos como verdadeiros adoradores. O temor deve ser a primeira parte da nossa vida. Você sabia que muitas vezes pessoas que não são da igreja, quando tem alguém orando, eles abaixam a cabeça? Tem pessoas de outras religiões que estão passando de carro e de moto na frente de uma igreja, eles param para fazer um sinal da cruz, porque está passando na frente da igreja. E nós protestantes? Por que é que nós perdemos o temor? Por que não oramos enquanto outros oram? Pastor, eu não sei orar, mas nós podemos fechar os nossos olhos? Podemos respeitar o momento que está acontecendo? Diáconos que estão aqui, um conselho como pastor, não que tenha acontecido hoje, mas é um conselho apenas. Eu já fui diácono, e eu me lembro como diácono, quando alguém no altar estava orando, eu poderia, na igreja que eu estava, tinha as pessoas que ficavam na rua, e nós ficava lembra, Paulo, com um coletinho laranja, bem chamativo, um coletinho, né? Desagradeço, pastor Léo, que vocês não têm isso aqui, tá? Mas lá nós ficava com aquele colete, igual de quem trabalha no SPVIA, sabe, irmão? E nós ficava, agradeço o pastor Léo, porque lá nós ficava andando a rua inteira assim, ó, até a esquina e voltava, até a esquina e voltava, até a esquina e voltava, olhando os carros. E eu fui por muitos anos diácono, assim. E quando eu estava trabalhando como diácono lá, eu podia estar lá do outro lado da rua. Às vezes, quem conhece o LM, o mercado, lá, LM, né? De frente, onde, né? Ali de frente, onde tem um mercado ali, às vezes eu estava lá na calçada do outro lado. Quando o pastor começava a orar, eu estava com o olho aberto, atento ali, mas em pensamento, Espírito Santo, glória a Deus por essa oração. Fala com a tua igreja nessa hora, Senhor. Ligado, amados. Eu nunca estava desconectado. Eu nunca estava falando de coisas alheias durante o culto e durante a oração. Por causa do quê? Por causa do temor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Que nós possamos ser uma igreja temente a Deus. Quando alguém estiver orando aqui, que nós venhamos orar também e fechar os nossos olhos. Amados, a graça não cancelou a responsabilidade. O sacerdócio, fala assim, o sacerdócio agora é diário. Fala assim comigo, não existe férias espirituais. Diga assim comigo, a fidelidade continua sendo exigida. Se coloque em pé. O Ministério Louvor pode subir. Eu quero falar algo muito sério aqui. Muito sério. Hoje, muitos estão, preste atenção no que eu vou dizer. Hoje, muitos estão tratando a igreja como um clube social. Tratando a ceia, essa ceia que nós estamos aqui, como algo vazio, uma tradição vazia. Há quem diga assim, hoje não preciso tomar ceia, outro dia eu tomo. Ou, não tem problema se eu ficar sem ceiar. Tratando a ceia como algo vazio. Abandonando o culto por um lazer, falando assim, hoje não preciso no culto. Sabe a alegria que eu tenho? Quero aqui fazer um elogio também aos meus pais, né, que se converteu ao meu lado, né?
e muito próximo de mim. Eu me alegro muito com eles. Às vezes eles estão na chácara, ou estão no sítio, mas eles vão, eles posam lá, às vezes, mas na hora antes do culto, eles vêm embora para vir na igreja. Isso é lindo, maravilhoso, amados. Fala assim, nós temos que ter um tempo para a família, temos que ter um tempo para os filhos, mas nós temos que ter um tempo para estar na casa de Deus. Nós temos que saber dividir. Amém? Isso é muito importante. Então deixa eu falar. Hoje, muitos estão tratando a igreja como um clube social, tratando a ceia como uma tradição vazia, abandonando o culto por um lazer, trocando o altar por entretenimento, perdendo o temor da presença, negligenciando o serviço, tratando o serviço na casa de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, servindo só quando convém, honrando Deus só quando sobra tempo. Se sobrar um tempinho, eu faço. Se sobrar um tempinho, eu vou ajudar na obra de Deus. Se sobrar um tempinho, eu sirvo. Não, Deus não quer sobra, Deus quer sua prioridade. Ah, mas se der, pastor, se não tiver ninguém, põe ali aquele irmãozinho que ele ajuda. Não, Deus não quer ajuda. Deus não quer a nossa ajuda. Deus não quer uma pessoa para tampar um buraco. Não. Deus quer alguém preparado, alguém separado, alguém que foi ungido, alguém que foi consagrado, alguém que foi santificado, alguém que está preparado para aquela missão. Quando Judas traiu, Deus não escolheu qualquer pessoa. Ele escolheu alguém que andava com Jesus desde os dias de João Batista. Deus não quer qualquer pessoa. Deus quer alguém comprometido com o reino de Deus, alguém que está consagrado e alguém que está separado para viver aquela obra. Estamos perdendo o temor da presença, honrando Deus só quando sobra tempo, vivendo como consumidores e não como sacerdotes, esquecendo que a casa de Deus é santa. E aqui eu termino com um texto da Bíblia Sagrada extraordinário. Hebreus capítulo 12, verso 28. Esse é um texto extraordinário. Depois que for embora, leve esse texto com você na sua casa, para você meditar sobre ele. Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, visto que recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente. Preste atenção, com reverência e com piedade. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Fala assim, os tempos mudaram. Fala, o Antigo Testamento já não vivemos hoje. Mas fala assim, mas o Deus é o mesmo. Fala assim, a exigência é a mesma. Amém? Eu queria convidá-lo agora a fechar os seus olhos, amados. Feche os seus olhos, por gentileza. E agora você vai falar com Deus. Como a Thaís falou aqui, quando a Bíblia fala de tomar a ceia indignamente, não é sobre pecado. Simplesmente porque eu falhei, ou porque eu me sinto fraco, então eu não vou ceiar. Porque se fosse isso, nenhum de nós que estamos aqui poderíamos ceiar. Nenhum de nós seríamos dignos para ceiar. Se nós ceiamos hoje, e se nós entendemos que a razão